Olá, tudo em paz? Alunos da EJAC, satisfação ser professor de Ciências Humanas de vocês. Estamos aqui para ajudá-los e construir parcerias importantes para nós. Bom, Ciências Humanas, gente, envolve 4 disciplinas, 4 matérias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Nós vamos dar uma dividida nesses conteúdos, mas é uma dividida sem repartir. É uma dividida que a gente vai tentar fazer umas conexões, a gente vai tentar fazer uns links, né? Porque na realidade é uma matéria só, é uma nota só. Bom, de história a gente vai falar um pouquinho sobre o período entre guerras. O que é o período entre guerras? O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já no século XX. De geografia, nós vamos falar sobre urbanização nesse primeiro momento. Como as cidades foram se desenvolvendo, o que é urbanização, os impactos sociais e ambientais desse processo. E sociologia, nós vamos falar um pouco do trabalho. O que é trabalho, o que significa trabalho, como surgiu, os vários sentidos do termo trabalho, né? Trabalho na época da escravidão, trabalho na época, nesses tempos de capitalismo, trabalho nos tempos atuais, né? Nos tempos contemporâneos, né? A diferença entre emprego e trabalho, enfim, esses assuntos que envolvem o nosso cotidiano também. E por último, filosofia. A gente vai falar um pouco de cultura. O que é cultura? Né? O que é cultura erudita? O que é cultura popular? O que a cultura representa para as nossas vidas. Ok? Bom, em geografia a gente fala um pouco sobre a crise do capitalismo, o período entre guerras, né? Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Quando terminou essa Primeira Guerra Mundial, o mundo, especialmente a Europa, viveu um momento difícil do ponto de vista político e econômico. Do ponto de vista político, deu margem para o surgimento dos chamados regimes autoritários, totalitários, o fascismo na Itália, de Mussolini, e o nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler. Isso aí foi uma grande turbulência política. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos lucraram muito com a Primeira Guerra Mundial e continuaram na euforia muito forte, né? Produzindo em larga escala, produzindo, exportando e no mesmo ritmo como se estivesse na guerra. Só que os países da Europa começaram a se reerguer, se reestruturar, e os Estados Unidos continuaram na mesma euforia. Consequência disso aí, a crise econômica de 1929, foi a grande pancada na economia mundo. Inclusive uma crise que repercutiu na economia brasileira. Os produtos americanos ficaram armazenados sem mercado, porque a Europa se reestruturara, né, na década de 20. Então, a crise econômica de 1929 gerou uma recessão mundial, desemprego em larga escala nos Estados Unidos. Como eu disse, repercutiu aqui no Brasil com a queda da oligarquia café com leite, né, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Repercutiu também aqui no Brasil num processo de redirecionamento da economia. O Brasil começa a deixar de ser um país agroexportador e a indústria ela ganha fôlego com o Getúlio Vargas. Mas o que é importante salientar que esse período entre guerras ele acabou se tornando uma preparação em nível mundial para o que viria a ser a Grande Guerra, a chamada Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, né, naquela rivalidade entre as democracias liberais e os chamados países do eixo, os países autoritários, totalitários, ditatoriais. Fazendo aqui um link entre cultura e trabalho, né? Fazendo assim uma ponte entre sociologia e filosofia. Falar de cultura é falar de hábitos, é falar de vivências, de experiência, do cotidiano, dia a dia. O que é cultura na realidade? São os nossos hábitos, a nossa maneira de vestir, de comer, de falar, de crer, né? Religiosidade, a música que a gente curte,
são os nossos comportamentos diários, né? Os nossos hábitos, né? O conjunto desses hábitos. E a cultura, ela identifica uma sociedade, identifica um povo. Não existe cultura superior nem cultura inferior. Existe a diversidade cultural. E a diversidade cultural é uma grande virtude, uma grande vantagem do ser humano. Porque somos plurais, somos diversos, somos heterogêneos, somos diferentes. E essa diferença é o que dá valor, o que dá riqueza, o que dá substância, o que dá vida à nossa existência. Imagine aí o que nós não temos de valores culturais, de hábitos aqui no Nordeste, aqui no Ceará, no Brasil, né? Os valores culturais europeus, os valores culturais indígenas, africanos, os valores culturais do povo do Oriente Médio, né? Enfim, é essa diversidade, esse jeito de ser que embeleza a nossa humanidade, a nossa condição humana. E a cultura é isso. A cultura é esse aspecto comportamental do ser humano, né? Como eu disse, o jeito de ser, de viver, de falar, né? De crer. Isso é a grande maravilha cultural. Fia, vai tratar um pouco de urbanização, de cidades, né? Cidades se originaram, né, lá 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, né, no Oriente Médio. E o que é a urbanização? O que é a cidade, a construção e expansão urbana? A urbanização acontece quando o ritmo de crescimento populacional supera o ritmo de crescimento no campo. É bom que se diga que as origens da urbanização estão ligadas à própria sedentarização do homem. O ser humano ele vai morar, vai se fixar, né, vai deixar de ser nômade quando ele descobre a agricultura e a pecuária. Um pouquinho mais lá na frente, esse fenômeno da descoberta da agricultura e da pecuária é conhecido como Revolução Neolítica, né, 12.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. E as cidades, as primeiras cidades, vão se formar 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente isso aí, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Fato é que a cidade, né, como a gente concebe hoje, ela tem uma marca muito forte do sistema capitalista. Quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em fluxo, em carro, em indústria, em movimento, em comércio, em loja, né, em vias asfaltadas, todo esse complexo aí. E essa concepção de cidade que nós a conhecemos hoje, ela é fruto do sistema capitalista, especialmente o capitalismo industrial, surgido na Europa no século XVIII. Então a cidade ela tem suas repercussões, suas consequências ambientais, sociais, por conta da desigualdade, né? Nós vivemos num mundo muito desigual, né? Imagine uma cidade na Europa. Cidades europeias tiveram problemas lá nas suas origens, mas hoje boa parte desses problemas foram solucionados. Os países subdesenvolvidos, chamados países do terceiro mundo, eles vivem situações, problemas crônicos, como se fossem problemas que as cidades europeias viveram há 100, 150 anos atrás. Saneamento básico, moradia, segurança pública, questões ambientais, né? Cidades crescem nos países subdesenvolvidos de maneira desordenada e geram grandes impactos, grandes agressões à natureza, né? E, consequentemente, ao bem-estar social. Ok?